Olá a todos, sejam bem-vindos a este podcast Loucura Partilhada. E hoje temos Loucura Partilhada com Maria Garcês, psicóloga, psicoterapeuta, mãe. A Maria aceitou o desafio de estar comigo hoje neste episódio piloto. A continuidade deste podcast dependerá de ti aí em casa, por isso partilha, comenta, faz like e apoia esta nossa iniciativa um bocadinho louca. Maria, Olá, João. bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado por teres aceito este convite para Obrigada estares eu. aqui hoje. A pensar mais ou menos como é que ia começar, não é? Porque eu não tenho experiência como entrevistador, não é? Portanto, isto é a minha estreia. Certamente que alguma coisa vai falhar aqui. Aliás, podemos partilhar que nós já tínhamos começado, não é? Mas a certa altura, a 4 minutos de entrevista que estava a correr tão bem, eu lembrei-me, bolas, não pus o som a gravar. E portanto, vamos começar, não é? Ou vamos recomeçar. Maria, quis começar esta entrevista com uma pergunta muito genérica e muito simples, resposta muito simples. Sim. À qual tu já me respondeste de uma forma maravilhosa, por isso peço... Vamos ver se na segunda... Por favor, Maria, volta a responder de uma forma maravilhosa. Quem és tu? Olha, a pergunta que eu já sabia que iria surgir, não é? Porque, obviamente, que é sempre importante falarmos sobre nós, não é? Mas eu diria, acho que estive a pensar um bocadinho sobre isso, não é? E, sobretudo, estes últimos meses, desde que fiz 40, tem-me caído um bocadinho sabes, este peso de perceber, afinal, quem é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, não é? De repente tudo começa a abrir-se, custou-me um bocadinho fazer 40, confesso. Custou, é verdade, admito. Mas acho que a grande resposta que me vem sempre é de que eu sou uma buscadora. Obviamente que tu referiste, não é? Que eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, sou mãe e tudo isso faz parte de quem eu sou. Mas acho que antes de tudo isso, eu sou essa pessoa, essa buscadora. Uma buscadora de sentido, se calhar. Uma buscadora de sentido. Sim. E é engraçado que a tua profissão, não é? Também procura dar sentido aos outros. Sim, verdade. O que é que te levou a ser psicóloga, a ser psicoterapeuta? Olha, eu acho que desde muito pequenina eu sempre tentei perceber as coisas, não é? Nunca me ficava assim pelas respostas óbvias, sabes? Quando normalmente alguém responde alguma coisa e diz, é por causa disto, eu ficava assim, ok, primeiro ouvia aquilo e depois a minha cabeça não parava, não é? E eu pensava, ok, sim, está bem, mas tem que haver aqui mais qualquer coisa, não é? E então recordo-me dos meus pais dizerem que parece que isto nunca é suficiente o que te estamos a dizer, quase, não é? Porque realmente o meu pai às vezes até dizia que eu fazia perguntas demais. E lembro-me de ser muito miúda e de olhar para a cara dos meus pais e de ver assim certas expressões que já me eram familiares e de dizer, tu estás-me a dizer isso, mas se calhar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não é? E sei que isso tornava ali a coisa um bocadinho desconfortável, não é? Porque era desconcertante. E acho que foi muito por aí, desta busca de tentar compreender o que é o mundo, o que é que são as pessoas, sobretudo a nossa mente. Eu recordo-me desde muito jovem, aliás, no jardim de infância, eu sempre esta história de que eu fui eleita a miúda mais amiga de toda a gente e mais compreensiva. Portanto, acho que isto já estava destinado de alguma forma, não é? Porque eu sempre fui aquela pessoa a quem as pessoas recorriam para conversar. Tu já fazias terapia, Eu já fazia não é? terapia, já levo longos anos não é? De terapia, aqui agora com algumas aprendizagens extra, não é? Mas desde muito pequenina que sempre foi assim, desta busca e da procura até das pessoas de partilharem comigo, porque diziam que era fácil conversar comigo e que eu tinha uma forma de acolher as histórias que não encontravam noutro lugar. Ainda que a psicologia, não é, também surgiu muito por esta busca de mim própria, não é, de quem eu sou, depois aqui de um processo de síndrome de pânico na adolescência, e que eu recordo-me quando conheci a psicóloga que me acompanhou na altura, eu achei aquilo assim uma coisa fantástica, esta mulher consegue perceber tanta coisa sobre mim que eu nem falei, como é que é possível? Onde é que isto se aprende, não é? Então, acho que foi um bocadinho por aí, nunca mais me esqueci dela, nem de todos os terapeutas com quem já fiz terapia. É algo que me acompanha, que eu faço questão de fazer,
porque isto também faz parte de quem eu sou enquanto profissional, não é? E tu tocas aí num ponto muito importante, que é a tua própria vivência de sofrimento, não é? E a perturbação de pânico também é algo que é muito familiar a mim, tu sabes disso. Sim. De que forma é que tu achas que a tua vivência de sofrimento no fundo te ajuda ou melhora o teu papel enquanto terapeuta? Eu acho que é uma das condições essenciais, na verdade, sabes? Porque eu sempre que penso nesse tema lembro-me daquela frase do Jung, não é? Dominar todas as teorias, perceber todas as técnicas, mas no final sermos só uma alma humana com outra alma humana. E acho que é muito isso, sabes? Esta nossa capacidade de empatizar, mas não é aquela coisa de sofrer com a pessoa, não é? É ir ao encontro da nossa história e tentar dar um sentido ao outro lado, e a verdade é que só quando eu começo a sentir é que eu percebo o que é estar no lugar do outro. Não é calçar os sapatos dos outros, isto eu aprendi há pouco tempo, já não me lembro onde é que eu vi esta frase, mas a pessoa dizia, nós não podemos calçar o sapato do outro porque nós não temos o mesmo pé, não é? Nós não vamos saber quais são as sensações físicas do sapato que seja igual ao outro, mas podemos conhecer um bocadinho do que é estar naquele lugar, não é? Onde há uma profundeza, não é? E eu acho que é isso que também me caracteriza enquanto terapeuta, não é? Existem super terapeutas? Não sei, eu acho que nós, quando empatizamos e nos ligamos muito ao nosso terapeuta, eu acho que nós acreditamos que ele Que é um super terapeuta. é um super terapeuta, sem dúvida alguma, não é? Porque nos abre a porta, não é? Para coisas que, às vezes eu ouço as pessoas dizem assim, porra, nunca tinha pensado nisso, como se de repente o outro lado, não é? O terapeuta fosse assim um Deus que abre uma porta do conhecimento, não é? Nós conseguimos ver porque nós não estamos identificados com aquilo que está a acontecer, portanto, temos um passo atrás em que conseguimos observar e temos um conhecimento científico e teórico que a pessoa, à partida, não terá, não é? Mesmo que o tenha, quando está a fazer terapia, não consegue sair, não é? Da bolha. E então, acho que o super terapeuta, eu acho que é aquele que é mais humano, na verdade, sabes? Tu acreditas que és uma super terapeuta? Uma pergunta polémica! Com rasteira. Uma rasteirinha agora. Olha, sabes, acho que já pensei muitas vezes que não era nem terapeuta que se considerasse. Acho que com o tempo fui percebendo que, olha, que até às vezes sabes bem aquilo que estás a fazer, sabes? Não acho que seja super terapeuta, acho que se calhar sou uma boa terapeuta, ainda que tenha dias em que eu acho que não estou a fazer nada de jeito, sabes? Como é que tu lidas com esses dias ou com essa sensação de que não estás a fazer nada de jeito? Porque, de facto, o síndrome de impostor acho que acompanha muitos terapeutas e, pelo menos, a mim acompanha-me imenso. Sim. Às vezes dou por mim a pensar o que é que eu estou a fazer, esta pessoa está aqui a pagar e eu sinto que não estou a dar nada. Conheço bem essa... Conheces bem, não é? Esta pressão para dar ao outro qualquer coisa, como é que tu lidas com isto? Olha, isso é uma pergunta e tanta. Eu acho que lidarmos com isto não é fácil porque tem muito a ver com as nossas sombras, não é? Com aqueles lugares mais escondidos que nós temos lá dentro. Acho que com o tempo fui aprendendo a trabalhar essas sombras, não se vão embora, com toda a certeza. Há dias em que dou consultas que penso assim, uau, hoje foi espetacular isto mesmo, estiveste mesmo bem, Maria. E noutras em que penso, Maria, o que é que tu estiveste aqui a fazer? Porque assim, esta hora que tiveste não deu para nada. Recordo-me numa consulta que dei há muito pouco tempo com uma pessoa e pensei, cheguei ao fim e pensei assim, meu Deus, isto foi o desastre da minha carreira, não é? Tipo, eu não sei o que é que eu tive aqui a fazer. E depois a pessoa volta. Exato. E não só voltou, como na semana a seguir me disse assim, porra Maria, a sessão da semana passada foi mesmo incrível, fizeste-me ali uma abertura, não é, para o processo e senti-me tão acolhida e acompanhada. E eu lembro-me de estar sentada e pensei, como assim? Como assim? O que é que aconteceu que eu não me dei conta? E eu acho que é um bocadinho isso, sabes? Nós não nos damos muitas vezes conta daquilo que acontece. Houve uma altura em que eu achava que aquilo acontecia por magia, sabes? Tipo, foi assim uma inspiração meio, sabes? Exterior a mim.
Como é que eu vou lidando com isso? Eu acho que aqui o processo de autocompaixão teve aqui muito significado. Esta questão de termos esta humanidade partilhada, sabes? Que depois, ao ouvir as histórias, eu percebo, sou parecida com esta pessoa de alguma forma, sabes? E o partilhar também com outras pessoas que trabalham como nós, exatamente as mesmas coisas e sofrem exatamente como nós, esta questão de sermos ou não impostores, estamos a fazer um bom trabalho, tem-me ajudado a chegar ao meu lugar. Isto é uma coisa que eu tenho vindo a pensar, não é? Chegar e ocupar o meu lugar, que é uma coisa que eu nunca tive assim muita consciência que eu estava a fazer, sabes? Era como se trabalhasse muitas vezes em automatismo, isto é o que eu tenho que fazer, isto é o meu trabalho, e não sentia assim nada de especial. Mas, por um lado, se eu tenho um impostor gigantesco dentro de mim, por outro lado, tenho uma voz que começa a crescer, deve ser isso tal que chama maturidade, de alguma forma, não sei, em que me diz, ok, sim, Maria, tens momentos em que falhas, mas às vezes fazes coisas mesmo muito boas, não é? E, por outro lado, tenho pessoas extremamente generosas, não é? Que eu acompanho e que me acompanham, e supervisores também, e colegas, que me devolvem muito, e acho que é muito isso também que me vai ajudando a crescer um bocadinho na perspectiva do olhar, não me ver tão pequenina e já me ver assim um bocadinho maior. Tu há pouco estavas a falar, não é? E eu apresentei-te como mãe, e tu fazes um trabalho incrível com a tua filha e vais partilhando nas redes sociais. De que forma é que a tua mãe e o teu modelo de mãe te ajudou a seres a pessoa que no fundo és hoje? Como é que tu eras enquanto filha e como é que tu és hoje enquanto mãe e enquanto mulher? Sabes, hoje de manhã, quando acordei, estava a pensar mesmo nesta questão dos modelos femininos. E eu acho que durante a minha vida tive sempre modelos femininos de muita potência. Fortes, se calhar até fortes demais, sabes? E acho que isso também me influenciou e às vezes também me prejudicou de alguma forma. Mas a minha mãe também era uma buscadora, sabes? Sempre muito insatisfeita com aquilo que o mundo lhe trazia muitas vezes, e era também uma buscadora, ou seja, ela trabalhava na área da educação e sempre tentou ir em busca daquilo que também era fora da caixa dentro da educação, não é? E então ela inspirou-me de facto muito. Acho que, como todos nós, não é? A nossa relação com os nossos pais tem aqueles momentos, não é, maravilhosos, e tem os outros em que acho que hoje consigo ver mais a humanidade da minha mãe do que alguma vez fui capaz de ver. Eu acho que durante muito tempo havia como aquela super heroína, não é, de aquela mulher que consegue tudo. Eu acho que ela era uma força da natureza. E então eu lembro-me que, vê bem, eu era pequena e perguntavam-me: o que é que tu queres ser quando fores grande? E a minha resposta era: eu quero ser como a minha mãe. Não é? Portanto, isto definiu muito, não é, da pessoa que eu sou hoje, e contribuiu muito também para o meu papel na maternidade, inicialmente de uma forma muito, sabes, até, eu não gosto da palavra tóxica, mas se calhar até posso utilizar isso, porque eu queria ser tão perfeita no maternar, sabes, que acho que me perdi um bocadinho nisso, não por eu achar que a minha mãe era assim, sabes, mas porque eu achava que a minha mãe tinha-me dado tanto amor, eu acho que esse amor acabou por me engolir um bocadinho, porque a dada altura éramos muito simbióticas, não é? Ou seja, eu não fazia nada sem quase lhe contar, não é? Então, acho que de alguma forma percebi que eu não posso ser essa mãe para a minha filha, não é? De devorá-la, mas é uma luta interna, porque há um lado meu protetor que está sempre aí muito em cima do acontecimento, mas ser mãe foi das coisas mais especiais e mais transformadoras que me aconteceram, e acho que foi que mudou muito a minha visão sobre o mundo, sobre a terapia, sobre ser-se pessoa. A minha filha torna-me melhor pessoa diariamente, não é? Ela faz-me olhar muito, ainda mais cá para dentro, sabes? Então acho que os filhos têm um bocadinho essa função, não é? Tu formaste em diversas áreas, falas muito sobre trauma. Sim. O que é o trauma? Excelente pergunta.
não é? Eu fiz o trabalho de casa. Fizeste o trabalho de casa, muito bem. O trauma é um tema muito, muito recente no meu trabalho. Quando digo recente, mais ou menos da altura da pandemia. E ainda vindo do tema, não é, da maternidade, veio muito por aí, sabes? Porque o processo da maternidade não foi fácil, o nascimento da Alice, não é, que é a minha filhota, foi um momento transformador, mas extremamente traumático, ok? E então, eu acho que naquele primeiro ano de vida da minha filha eu perdi muito, tudo aquilo que eu achava que era real para mim. Eu acho que a maternidade já faz isso, mas sobretudo quando temos aqui um processo traumático inicial, ainda nos leva mais a isso. Então, acho que isso ainda me levou a ir em busca mais do que afinal, o que tinha acontecido, porque aquilo que eu tinha noção sobre o trauma era muito uma questão de stress pós-traumático, não é? Coisas mais agudas. E quando comecei a estudar o trauma, percebi que, afinal, isto não é só aquilo que eu estava a pensar. Há mais coisas, não é, que podem levar-nos a um processo de traumatização e que não são evidentes, não é? Que estão ali no pano de fundo a criar ali, eu costumo dizer, uma erosão interna, não é? Então, para mim, aquilo que me faz mais sentido para definir o que é um processo de traumatização ou trauma não é aquilo que nos acontece, é a forma como nós vivenciamos aquilo que nos está a acontecer. É uma experiência corporal, na verdade, não é? Portanto, aquilo que pode ser traumático para mim não é traumático para ti. Sim, não necessariamente. E tu falas aqui nesta questão corporal do trauma. Queres explicar isso um bocadinho mais? Ou seja, de que forma é que o trauma se manifesta através do corpo? Sim, a verdade é que, sabes que é muito interessante eu ter chegado ao trauma nesta altura, porque no percurso da psicologia eu sempre achei que o corpo tinha um papel preponderante. Talvez porque, como eu passei pelo processo do síndrome de pânico e sentia, não era uma coisa que me acontecia aqui na cabeça, não é? Era uma coisa que me acontecia no corpo, que se descontrolava, não é? Que não podia dizer assim inicialmente, isto aconteceu porque aconteceu aquilo, não é? Eu tinha momentos em que tinha um ataque de pânico que eu não estava a fazer nada de especial. Então comecei, ao longo dos anos, fui tentando perceber, caramba, mas se isto acontece, não é? É alguma coisa que alguém me diz, é algum som que eu ouço. Então fui percebendo, não é? Como os nossos sentidos estão envolvidos nesta questão dos gatilhos, porque as coisas não são evidentes, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, mas será que foi porque, sei lá, naquele dia eu estacionei o carro daquela maneira? Nós não podemos dizer, sim, foi por causa disso. Mas quando investigamos, aquilo que nós vamos percebendo que é o gatilho é muitas vezes aquilo que a pessoa ouve, o que ela cheira, o que ela toca, não é? O que ela vê. Então, isso que se vê, não é? Isso que se cheira, tem ali uma particularidade que faz com que o nosso sistema nervoso entre em ação para nos proteger, não é? Eu costumo dizer que o nosso cérebro não quer saber se nós somos felizes, não é? Ele só quer saber se nós estamos seguros e vivos, não é? O modo de sobrevivência, não é? Sim. Que de facto vemos em muitos dos nossos pacientes que chegam à consulta. O que é que tu, na tua ótica, quais são as causas mais comuns de trauma das pessoas que tu vês? É engraçado fazer essa pergunta, porque ainda ontem estava a dar uma consulta e a pessoa dizia-me assim, Maria, eu entendo perfeitamente que nós tínhamos que falar sobre a minha infância, mas o meu problema é de agora, não é? E eu acho que isto é uma coisa que assombra as pessoas, de género, mas se é isto agora que me está a acontecer, porque eu tenho que ir lá atrás pensar ou lembrar-me daquilo que nos aconteceu? E eu costumo dizer que é como quando nós começamos, nós hoje andamos e dominamos funções, não é? Porque um dia aprendemos, porque nós não nascemos a andar, não é? O nosso corpo foi evoluindo e foi se desenvolvendo. Então, na construção daquilo que nós somos e no nosso mundo interno, não é? Nós vamos tendo experiências que vão moldando aquilo que são o nosso sistema de crenças, a nossa forma, no fundo, a nossa cadeia de memórias, não é? Que tem a ver com os sentidos, tem a ver com aquilo que nos acontece, com as histórias que nós ouvimos. E isso não é só de agora, não é? Nós temos uma memória por alguma razão. Não é uma memória só recente, temos uma memória a longo prazo, não é? E é quando nós nascemos e nos vamos desenvolvendo, a primeira infância é um lugar muito importante, porque é onde nós começamos a construir o nosso sistema de crenças, a nossa relação com o mundo, as nossas relações de vinculação. Então, eu costumo dizer na brincadeira que nós somos como versões de software, não é? Um bocadinho mais avançadas, mas a base está lá, não é? Então,
às vezes não é muito evidente que aquilo que nos está a acontecer agora esteja relacionado com o que está lá atrás, não é? Mas quando nós vamos ver os processos e os padrões, conseguimos perceber que há sempre um fio condutor até uma aprendizagem. Pode não ser evidente, não é? Podemos até nem sequer perceber qual é que é mesmo o dia, a hora, em que momento, mas percebemos que há um processo padronizado que nós fazemos sempre a mesma coisa. Não é? Além do trauma, tu trazes também uma outra área que para mim é muito interessante, que é a arte-terapia. Sim. De que forma é que a arte pode ser um antídoto para o trauma? Sabes que eu tenho uma relação muito próxima com as questões artísticas, porque eu sempre gostei de criar coisas, seja a arte, não é? A arte pode ser tudo, na verdade. Não é? Eu lembro-me eu trago muito estas histórias quando era pequena, não é? Porque eu acho que elas explicam muita coisa daquilo que eu sou hoje, não é? Então eu já tinha esta vontade de dar nome às coisas e de dar vida às coisas, não é? E percebia como aquilo me trazia prazer, satisfação, mas ao mesmo tempo me dava aqui uma libertação muito grande, não é? Então eu recordo-me, isto para contextualizar um bocadinho, eu andava aí no 9º ano, isto voltando à questão do trauma, não é? E eu gostava muito de desenhar e ainda que eu achasse que não era assim uma artista, depois percebi anos mais tarde que isto de ser artista tem muito que se lhe diga, não é? Mas tive uma professora que eu acho que marcou profundamente ali a minha história, porque eu lembro que nós estávamos a fazer um desenho de perspectiva e ela no fundo, criticou o meu trabalho de uma forma tão humilhante que eu nunca mais voltei a desenhar. Assim, uma coisa... Sempre que me diziam, não desenha, não, eu não sou péssima a desenhar, não sei fazer nada, nem linhas, nem traços, nem nada. As crenças que podem surgir, não é? Sim, sim. E lembro-me sempre da sensação física, lá está, sabes? Da ativação aqui, era uma coisa aqui no peito, de género, ai meu Deus, então e agora como é que eu vou lidar com isto? E lembro que estava no 4º ano da licenciatura de Psicologia, um bocadinho insatisfeita, digo-te desde já. Recordo-me que havia sempre a altura, mais ou menos chegava a setembro, eu dizia à minha mãe, não vou voltar, não quero continuar, não quero continuar, aquilo não faz sentido nenhum para mim. Eu quero ir para a mecânica. Eu quero ir para... E ela dizia, mas o que é que tu vais fazer? Eu disse, não sei o que é que eu vou fazer. Mas a minha mãe tinha assim uma sabedoria muito, muito bonita e ela dizia-me assim, Maria, calma, ok? Vai e acaba, porque por alguma razão tu estás ali e aquilo vai fazer algum sentido na tua vida. Mesmo que tu não sejas psicóloga, vai-te ajudar de alguma forma mais à frente. Então lembro-me no dia de estar a fazer umas pesquisas e encontrei a Sociedade Portuguesa de Arte Terapia. E aquilo fez-me algum sentido. E eu, está bem. Dizia que nós tínhamos que passar por um processo de seleção. Eu achei logo, bom, um processo de seleção já não vou passar porque eu não sou nada artista, não é? E integrei o primeiro grupo de formação de arte-terapia no Porto. E recordo-me perfeitamente de uma das sessões que nós fizemos, que o tema era Alice no País das Maravilhas e o Limiar da Loucura. E aquilo para mim foi assim um boom de uau! Isto faz todo sentido, não é? Eu lembro que nós fizemos um labirinto com umas folhas de papel de cenário e com o som de música nós desenhávamos diferentes coisas. E lembro-me que o ver depois o processo, no processo em si, era altamente libertador. E no final, a integração daquilo que tu fizeste, não é? E todo o conteúdo não verbal que lá está e que é tão empoderador, eu lembro-me de pensar, uau, eu nunca tinha visto isto sobre mim, não é? Sobre a minha história. Então eu acho que é isso mesmo. A arte também nos dá esse poder em relação ao trauma, não é? De nós conseguirmos ter uma perspectiva sobre aquilo que nos aconteceu e de podermos, não é processar, não é? Mas ver muito mais para além daquilo que nós somos capazes de ver e de falar. Porque as palavras têm um bocadinho esta dificuldade, não é? Nós somos tão verbais, não é? Que já estamos a pensar no que vamos dizer a seguir, não é? Na arte o que acontece é que tu não pensas, tu a dada altura entras dentro de uma espécie de um lugar, não é? Onde tu estás completamente imerso e liberto. É o momento. É o momento, exatamente. E recordo-me perfeitamente de um professor que eu tive, o Eurico Gonçalves, dele me dizer, uau Maria, já viu isto que está aqui a fazer? Tem um poder maravilhoso. E acho que foi aí que eu reconquistei um bocadinho deste, será que... Afinal, aquela professora não tinha razão. Não, afinal eu vou-me guiar aqui para este senhor que percebe muito bem do que está a fazer. Sim, e mais recentemente, a descoberta da aguarela trouxe-me muito, sabes, este lugar
de poder diluir muito daquilo que são as tensões. Eu acho que a aguarela tem esta capacidade. Primeiro porque ao trabalharmos com, não é, com esta coisa de diluir, não é, uma tinta num elemento da natureza, não é, que depois com o pincel tudo se suaviza, não é? Então é esta procura, tu te vais encontrando naquilo que tu desenhas e acontece-me uma coisa muito interessante que é, surge-me uma imagem inicial, não é? Ligado a algo que eu esteja a viver e depois eu tento transpor isso para o papel. E acho que a dada altura aquilo ganha vida, porque é como se o meu mundo passasse para ali. Então é muito interessante e peço muitas vezes às minhas pessoas, não é? Às pessoas que eu acompanho para poder, não é? Colocar na folha de papel, ou até na escrita também isso acontece, não é? Então é muito interessante perceber o que é que surge a partir dali, como nem sempre é aquilo que nós pensamos. Eu ficaria horas contigo a conversar sobre estes temas, mas vou-te colocar a última questão. Sim. Se o teu pequeno eu, 5, 6, 7 anos, pudesse escutar esta entrevista, o que é que tu gostarias que ela soubesse e que na altura seria importante para ela saber? Eu acho que há uma pessoa que, se ouvir este podcast, vai perceber muito bem aquilo que... É uma pessoa que nós conhecemos, eu espero, que vai perceber muito bem aquilo que eu vou dizer. Então, eu acho que gostaria que ela percebesse que tem muito valor e que tudo aquilo que lhe aconteceu, um dia iria ajudá-la a ser a pessoa que ela sempre quis ser. Eu acho que, invariavelmente, todas as nossas crianças precisam saber que tiveram muito valor. Sim, sim. E que, sobretudo, são muito merecedoras de amor, sabes? Esta semana alguém me perguntava o que é que eu achava que era o propósito da vida, não é? E eu acho que eu respondi isto, nós temos muitos propósitos, eu não sei qual é, acho que até que eles vão mudando ao longo da vida, mas acho que o maior propósito da humanidade é mesmo este da conexão, é isto que nós estamos a fazer agora, de estarmos conectados, de nos identificarmos, de criarmos ligações que sejam significativas e seguras, não é? Se isso não acontecer, podem haver todos os propósitos do mundo que nós não nos vamos sentir realizados, não vamos sentir alegria, não vamos sentir felicidade, não é? Então acho que é muito isso. Maria, obrigado. Obrigada eu. E obrigado a vocês aí em casa por nos terem escutado. Lembrem-se, podem partilhar, podem fazer like, comentar, sugerir temas e convidados e espero que nos possamos encontrar em breve. Até à próxima.